Nem tudo é o que parece. Às vezes, o maior teste de caráter surge quando acreditamos não estar sendo observados. Naquela noite movimentada, em um dos restaurantes mais famosos de São Paulo, algo estava prestes a acontecer que colocaria à prova a verdadeira essência das pessoas presentes. O restaurante conhecido como Aroma e Sabor, situado no coração da metrópole, era referência em culinária requintada. Frequentado por políticos, artistas e empresários, era um ponto de encontro da elite paulistana. O sucesso do local, no entanto, ia muito além das receitas impecáveis ou da decoração luxuosa. Por trás de cada detalhe estava o esforço de Rafael Almeida, um empresário visionário, que transformou o restaurante em um símbolo de acolhimento e excelência. Mas naquela noite, Rafael havia decidido fazer algo fora do comum. Ele, disfarçado como um homem em situação de rua, caminharia por seu próprio restaurante para compreender como aparência e status influenciavam o comportamento de quem o rodeava. Vestido com roupas desgastadas e coberto por uma aparência desleixada, Rafael entrou pela entrada principal. A sua presença quebrou o ritmo natural do salão. Olhares desconfortáveis se voltaram para ele, enquanto conversas sussurradas preenchiam o ambiente. Clientes se remexiam nas cadeiras, visivelmente incomodados com a presença de alguém que, para eles, não combinava com o local. Rafael tentou buscar um pequeno gesto de bondade. Aproximou-se de um dos garçons, chamado Marcos. Porém, em vez de recepção calorosa, foi recebido com desprezo. Marcos, que sempre se destacava pelo atendimento exemplar, olhou para Rafael como se ele fosse invisível, desviando-se sem nem sequer ouvir sua solicitação. Era evidente que o julgamento havia sido instantâneo. Se esta história já está tocando seu coração, que tal compartilhar sua opinião com a gente? Deixe um comentário contando o que você achou até aqui e como a empatia e o respeito fazem a diferença na sua vida. Não esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal para continuar acompanhando histórias inspiradoras como esta. Tentando manter a calma, Rafael dirigiu-se a uma mesa ocupada por um casal elegante. Ele mal teve tempo de pedir um copo de água antes de ser interrompido por um dos clientes, que disse, com uma voz fria, "Este lugar não é para gente como você." As palavras soaram como um golpe, mas Rafael decidiu continuar sua experiência. Dirigindo-se ao balcão, encontrou o gerente, Augusto. A resposta foi ainda mais dura. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Augusto apontou para a saída e, em tom severo, declarou, "Saia imediatamente, ou chamarei a segurança." Rafael tentou argumentar, mas foi interrompido de forma ríspida. Era humilhante e revelador ao mesmo tempo. O espaço que ele havia criado para promover inclusão agora se tornava palco de uma exclusão cruel. Enquanto tudo isso acontecia, Rafael observava atentamente cada detalhe. O salão, com seus móveis de madeira nobre e lustres sofisticados, parecia mais frio e distante sob aquela nova perspectiva. Ele sabia que a atmosfera acolhedora que sempre pregou era frágil, facilmente quebrada por preconceitos velados. O garçom Marcos, cujo desprezo ficou evidente, tinha uma história que Rafael conhecia bem. Criado em um bairro humilde, ele havia recebido sua primeira oportunidade profissional no Aroma e Sabor. No entanto, com o tempo, a presença constante de uma clientela influente parecia ter moldado sua postura. Ele começou a se identificar mais com os frequentadores do restaurante do que com as raízes que um dia compartilhou com Rafael. Sua atitude aquela noite refletia como ele havia se distanciado de sua própria origem. Já Augusto, o gerente, era alguém respeitado pela eficiência com que liderava a equipe. Porém, sua busca incessante por perfeição fazia dele uma figura inflexível. Naquela noite, a pressão estava ainda maior, pois sabia que um crítico gastronômico renomado estava entre os presentes. Para Augusto, a simples presença de Rafael disfarçado era uma ameaça ao prestígio do restaurante. Ele não enxergava um ser humano diante de si, mas apenas um obstáculo a ser removido. No centro de tudo, Rafael refletia sobre o significado do que estava testemunhando. A discriminação que sofria naquele momento era um reflexo doloroso de um problema maior. Ele havia enfrentado muitos desafios para chegar até ali, enfrentando preconceitos que tentaram limitar sua ascensão. Criar aquele restaurante tinha sido sua forma de provar que o talento e o esforço eram mais fortes do que qualquer estereótipo. Agora, ele percebia que o mesmo preconceito que enfrentará continuava vivo, infiltrado nas mentes e nas ações de muitos ao seu redor. A humilhação pública, no entanto, não abalou sua postura.
Rafael estava determinado a seguir até o fim com seu plano. Ele precisava saber até onde aquelas atitudes poderiam ir e como os valores que ele defendia poderiam ser tão facilmente ignorados. Enquanto o crítico gastronômico, sentado em uma das mesas mais disputadas, observava tudo, sem sequer imaginar que o homem vestido de forma tão simples era o verdadeiro responsável por aquele lugar de renome. O ambiente, marcado por elegância e requinte, contrastava fortemente com o desprezo que Rafael enfrentava. Aquele espaço, concebido para ser uma extensão de seus próprios valores, agora o fazia questionar até que ponto as pessoas entendiam o que realmente significava respeito e empatia. Com cada novo olhar desdenhoso e cada palavra dura, Rafael sentia que estava mais próximo de uma conclusão importante. Era hora de expor a verdade, mas ele ainda precisava ver um pouco mais. Ele queria entender, em profundidade, até onde a indiferença humana poderia chegar diante de alguém que era visto apenas por sua aparência e não por sua essência. O silêncio no salão era tão palpável que parecia ecoar nas paredes decoradas com detalhes dourados. Rafael Almeida, ainda parcialmente disfarçado, respirava fundo enquanto observava as expressões de choque ao seu redor. O gerente Augusto, que minutos antes estava prestes a expulsá-lo à força, permanecia imóvel, a face pálida e os olhos arregalados. A revelação de que o mendigo que ele tanto desprezara era, na verdade, o próprio fundador e dono do restaurante Aroma e Sabor havia deixado todos em estado de incredulidade. Poucos instantes antes dessa virada inesperada, Rafael ainda estava experimentando o desprezo de muitos que trabalhavam para ele. Apesar de sua humilhação ao longo da noite, ele decidirá persistir em seu teste, sabendo que uma lição valiosa precisava ser dada. Enquanto avançava para outra interação, ele cruzou novamente o caminho de Amanda, a jovem garçonete que lhe havia mostrado gentileza. Sua atitude continuava como um ponto de luz em meio à frieza ao redor. Amanda, percebendo o aumento da tensão no salão, parecia prestes a intervir novamente, mas Rafael fez um gesto discreto para que ela permanecesse onde estava. No entanto, a reação do restante da equipe e dos clientes seguia uma linha completamente oposta. Quando Rafael se aproximou de uma mesa central, ocupada por pessoas bem vestidas e com vozes altas, foi recebido com ainda mais desdém. Uma das mulheres, visivelmente incomodada com sua aproximação, levantou a mão como quem espanta algo desagradável e disse em tom ríspido: "Aqui não é lugar para gente como você." O restante do grupo apenas riu, concordando silenciosamente com o gesto humilhante. Rafael, mantendo a compostura, apenas assentiu, registrando cada detalhe daquela interação. Ele sabia que aquela noite não era apenas sobre expor preconceitos, mas também sobre observar como as pessoas se revelavam em situações de aparente anonimato. Enquanto os murmúrios aumentavam, Augusto, pressionado pela insatisfação crescente dos clientes, decidiu tomar medidas mais drásticas. Na cozinha, Sérgio, o chefe principal, estava em plena operação, tentando manter o ritmo frenético das entregas de pratos. Ao ouvir sobre a presença de um mendigo no salão, ele não conteve sua irritação e dirigiu-se ao gerente, questionando como aquilo havia sido permitido. "Isso é um absurdo. Um local desse nível não pode ser invadido assim. Faça algo antes que percamos nossa reputação." Augusto, que já estava à beira de um colapso, tomou a decisão de chamar os seguranças. Os dois homens se aproximaram rapidamente, prontos para retirar Rafael do local à força. Mas, antes que pudessem tocá-lo, ele levantou a mão, pedindo calma. Nesse momento, ele começou a retirar sua peruca e os trapos que usava como disfarce. Cada gesto parecia levar uma eternidade, com todos os olhares fixados nele. Quando, finalmente, sua verdadeira identidade foi revelada, um suspiro coletivo de surpresa percorreu o salão. "Sou Rafael Almeida", disse ele, a voz firme ecoando pelo salão agora silencioso. "O dono deste restaurante." A reação foi instantânea. Augusto deu um passo para trás, incapaz de esconder o pânico. Os seguranças congelaram no lugar, claramente envergonhados. Amanda, que até então observava à distância, levou a mão à boca, surpresa, mas aliviada por sua própria conduta. Quanto aos clientes, muitos deles tentaram desviar os olhos, constrangidos por suas atitudes anteriores. Rafael caminhou lentamente até o centro do salão, cada passo reverberando como um lembrete do que acabará de acontecer. Quando ele começou a falar, sua voz carregava uma mistura de decepção e autoridade. Este restaurante foi construído sobre os pilares do respeito, da dignidade e da inclusão. Cada um de vocês,
seja funcionário ou cliente, é parte dessa visão. Mas o que vi aqui hoje me faz questionar se esses valores estão sendo realmente vividos ou se perderam no caminho. Ele olhou diretamente para Augusto, que ainda não havia encontrado palavras para se justificar. Augusto, você representa a liderança deste lugar. Sua postura hoje não só envergonha nossa equipe, mas também trai tudo o que trabalhamos para construir. Virando-se para Marcos, o garçom que o havia ignorado no início da noite, Rafael continuou. Marcos, nunca se esqueça de onde você veio. Eu te dei essa oportunidade porque acreditava em seu potencial. Mas hoje você mostrou que o sucesso pode nos cegar para o que realmente importa. A cada palavra, a tensão no salão aumentava. Os clientes, agora em silêncio absoluto, pareciam ansiosos para ouvir mais. Rafael fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Amanda, sua atitude foi uma exceção. Você tratou alguém que parecia não ter nada com a mesma dignidade com que trataria qualquer pessoa neste salão. E isso é algo que nunca esquecerei. Sua empatia é a verdadeira essência deste lugar. Amanda, visivelmente emocionada, assentiu, sem conseguir esconder as lágrimas que agora brotavam em seus olhos. Rafael, então, voltou sua atenção para o grupo de clientes que o havia ridicularizado. Aos senhores, eu digo, não é o dinheiro ou o status que define quem somos. É a maneira como tratamos os outros, especialmente aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Com essas palavras, Rafael concluiu sua fala. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas carregado de reflexões. Ele olhou para todos, em busca de alguma reação. Alguns clientes começaram a se levantar, envergonhados demais para permanecerem no local. Outros, incluindo o crítico gastronômico, pareciam fascinados pelo que haviam presenciado. A noite no aroma e sabor havia se transformado em algo muito além de um jantar comum. Ela se tornará uma lição viva, uma experiência que ninguém ali esqueceria tão cedo. Rafael sabia que ainda havia muito a ser feito, mas naquele momento, ele se sentia mais convicto do que nunca de que os valores em que acreditava precisavam ser defendidos. E aquela noite seria apenas o início de uma nova fase para o restaurante. Este restaurante foi construído para servir a todos, sem exceção. Hoje, eu quis ver com meus próprios olhos se esses valores ainda vivem aqui dentro, e o que vi foi devastador. A voz de Rafael Almeida ecoava no salão agora silencioso. Todos os presentes, desde funcionários até clientes, sentiam o peso de suas palavras. O gerente Augusto tentou abrir a boca para justificar suas ações, mas foi interrompido por um gesto firme de Rafael. Não é apenas sobre você, Augusto, ele continuou, agora olhando ao redor com firmeza. É sobre cada um aqui. Eu presenciei desprezo, preconceito e humilhação. Isso é algo que não será mais tolerado no meu restaurante. Os clientes que antes haviam zombado dele estavam agora visivelmente constrangidos. Rafael os encarou diretamente, sem desviar o olhar. Se vocês não conseguem tratar todos com respeito, independentemente de quem sejam ou de como pareçam, este não é o lugar para vocês. Os murmúrios começaram a surgir entre os frequentadores. Alguns, incapazes de suportar o peso da vergonha, se levantaram e deixaram o local. Outros permaneceram, encolhidos em suas cadeiras, sem coragem de dizer uma palavra. Rafael, então, voltou sua atenção para Amanda, a jovem garçonete que havia sido uma exceção em meio ao desprezo generalizado. Amanda, disse ele, com um leve sorriso, você representa os valores nos quais acredito. Continue agindo assim, e eu tenho certeza de que você terá um futuro brilhante. A jovem, visivelmente emocionada, balançou a cabeça em agradecimento, sem conseguir conter as lágrimas. A noite, que começou como um teste para Rafael, havia se transformado em um divisor de águas, trazendo à tona preconceitos enraizados e lições que todos ali levariam para casa. Enquanto o impacto da revelação de Rafael ainda reverberava, as dinâmicas internas do restaurante começaram a emergir de forma mais evidente. Não era apenas o desprezo com que ele fora tratado naquela noite, mas uma cultura problemática que havia se enraizado ao longo do tempo. Nos bastidores, histórias de desigualdade e favoritismo começaram a vir à tona. Uma dessas histórias envolvia Augusto, o gerente. Conhecido por sua rigidez, ele mantinha uma hierarquia opressiva, favorecendo funcionários mais antigos e subservientes enquanto desmotivava os demais. Amanda,
que há tempos percebia o comportamento tóxico do gerente, sempre sentirá que algo estava errado. Augusto bajulava clientes ricos de forma quase exagerada, ao mesmo tempo que ignorava aqueles que ele julgava não à altura do restaurante. O elogio público de Rafael, no entanto, reacendeu algo dentro de Amanda. Ela percebeu que precisava agir. Disposta a mudar o ambiente de trabalho, começou a conversar discretamente com outros funcionários que compartilhavam de suas preocupações. Entre eles estava João, o chefe assistente da cozinha. João era alguém criativo e cheio de ideias inovadoras, mas constantemente desvalorizado pelo chefe principal, Sérgio. Sempre que João sugeria algo novo para o menu, Sérgio silenciava, reafirmando sua posição de autoridade na cozinha. João sabia que suas ideias tinham potencial, mas sentia que nunca seria levado a sério por ocupar uma posição hierarquicamente inferior. Amanda e João começaram a trabalhar juntos, trocando confidências sobre suas experiências no restaurante. Eles decidiram unir forças para levar suas preocupações diretamente a Rafael. Ambos sabiam que isso poderia representar um risco, mas acreditavam que, após os eventos daquela noite, era o momento certo para agir. Enquanto isso, outra disputa ganhava forma nos bastidores. Augusto e Sérgio, apesar de trabalharem juntos há anos, mantinham uma rivalidade silenciosa. Augusto acreditava que seu controle sobre o salão fazia dele a figura mais importante do restaurante, enquanto Sérgio via a cozinha como o verdadeiro coração do sucesso do aroma e sabor. Após o incidente com Rafael, essa disputa se intensificou. Sentindo-se enfraquecido pela humilhação pública, Augusto começou a impor regras mais rígidas à equipe, na tentativa de reafirmar sua autoridade. Ele exigia obediência total e introduziu mudanças repentinas no modo como o serviço era conduzido. Isso, no entanto, apenas aumentava a insatisfação dos funcionários. Sérgio, por outro lado, viu na vulnerabilidade de Augusto uma oportunidade para consolidar sua posição. Ele começou a se aproximar de Rafael, sugerindo soluções rápidas para melhorar o ambiente de trabalho e fortalecendo sua influência nas decisões do restaurante. Embora suas sugestões parecessem bem intencionadas, seu verdadeiro objetivo era conquistar mais controle sobre o funcionamento geral, especialmente na cozinha. Enquanto essas dinâmicas se desenrolavam, Rafael refletia profundamente sobre o que havia testemunhado. Ele percebeu que os problemas iam além do preconceito dos clientes ou da indiferença de Augusto. A cultura do restaurante havia se corrompido, criando um ambiente de discriminação velada e favoritismo. Rafael sabia que precisaria tomar medidas drásticas para corrigir isso. Amanda e João, encorajados pelo elogio de Rafael e pela necessidade urgente de mudança, decidiram marcar uma reunião particular com o dono do restaurante. Ambos estavam nervosos, mas sabiam que aquele era o momento certo para expor o que realmente acontecia nos bastidores. Durante a reunião, Amanda falou primeiro, relatando os comportamentos tóxicos de Augusto e a desigualdade no tratamento dos funcionários. João, por sua vez, explicou como Sérgio ignorava suas ideias e criava um ambiente de desmotivação na cozinha. À medida que ouviu os relatos, Rafael começou a compreender a profundidade dos problemas. Ele sabia que, para reconstruir os valores do aroma e sabor, seria necessário reestruturar não apenas as políticas do restaurante, mas também a mentalidade de sua equipe. A reunião terminou com Rafael agradecendo pela coragem de Amanda e João. Ele sabia que havia muito trabalho pela frente, mas estava decidido a transformar o restaurante em um lugar que refletisse, verdadeiramente, os valores que sempre defendeu. Essa seria uma nova etapa para o aroma e sabor, um renascimento guiado pela justiça, respeito e empatia. É hora de abandonar as máscaras e enfrentar a realidade que construímos aqui dentro. Com essas palavras, Rafael Almeida iniciou uma reunião que mudaria para sempre o rumo do restaurante Aroma e Sabor. O salão, que antes era palco de tensões silenciosas, agora reunia toda a equipe em um único espaço. Cada olhar carregava uma mistura de curiosidade e inquietação. Rafael, como líder e dono, havia tomado as rédeas da situação e estava determinado a transformar o ambiente de trabalho em algo mais justo e colaborativo. Amanda foi a primeira a falar. Com a coragem que havia sido reacendida pelo apoio de Rafael, ela deu voz às preocupações que muitos mantinham em segredo. O ambiente de trabalho aqui está se deteriorando, e isso não é culpa da equipe. O estilo de gestão do Augusto prejudica não só a nossa motivação, mas também o próprio sucesso do restaurante, afirmou, com firmeza. João, ao seu lado, acrescentou, e não é só no salão.
Na cozinha, a falta de abertura para novas ideias nos sufoca. Sérgio descarta qualquer inovação, e isso mina o potencial de todos. As palavras dos dois ecoaram na sala, deixando um silêncio pesado. Rafael, visivelmente impactado, percebeu que o problema era mais profundo do que ele havia imaginado. Ele não podia ignorar as revelações que Amanda e João trouxeram à tona. Sua experiência disfarçado havia mostrado como as aparências podiam enganar, mas agora ele entendia que as estruturas internas também precisavam de uma reforma completa. Determinando que era hora de agir, Rafael convocou uma reunião com todos os funcionários. Ele começou relembrando a noite em que havia se disfarçado, conectando emocionalmente os presentes à sua experiência. Eu vivi, por uma noite, o que muitos enfrentam diariamente. E percebi que precisamos mudar, não só para os nossos clientes, mas para nós mesmos. A discriminação, o medo e o desrespeito não têm espaço neste restaurante. Rafael então abriu espaço para os funcionários compartilharem suas preocupações e sugestões. Amanda foi a primeira a levantar a mão novamente, sem hesitar. Sérgio, sua resistência às nossas ideias não só nos desmotiva, mas também impede o restaurante de evoluir. Queremos contribuir, mas somos barrados antes mesmo de começar, disse, em tom direto. Sua fala soou como um despertar coletivo. Outros funcionários começaram a se pronunciar. Vozes que antes estavam reprimidas agora ecoavam pela sala, formando um coro de frustrações e desejos por mudança. Augusto e Sérgio, sentados em cantos opostos da sala, reagiram de maneiras diferentes. Enquanto Augusto mantinha uma expressão fechada e tentava encontrar justificativas, Sérgio adotava uma postura defensiva, tentando culpar a equipe por sua própria rigidez. Eu apenas sigo as diretrizes, argumentou Sérgio, tentando desviar a atenção. Se há insatisfação, ela deveria ser direcionada para as regras impostas, e não para mim. Mas Rafael não estava disposto a aceitar justificativas vazias. Não precisamos de justificativas. Precisamos de soluções. O que eu vi foi um ambiente onde as pessoas têm medo de falar, onde ideias são descartadas antes mesmo de serem ouvidas. Isso não é liderança, Sérgio. Liderança inspira, não sufoca. O ponto de virada veio quando Rafael confrontou Augusto diretamente. Augusto, o que você chama de manter a qualidade, na verdade é criar um espaço onde o medo e o autoritarismo reinam. Qualidade de verdade vem de um ambiente de respeito e colaboração. Se você não está disposto a mudar, este pode não ser o lugar para você. O gerente tentou sair da sala, mas foi interrompido por Rafael. Se você cruzar aquela porta, estará admitindo que não quer fazer parte dessa transformação. E isso é algo que não posso aceitar. As palavras atingiram Augusto como um golpe. Ele percebeu que sua influência estava desmoronando e que a equipe, antes subjugada, agora tinha uma voz forte e unida. Enquanto isso, Sérgio, percebendo que seu controle sobre a cozinha estava ameaçado, tentou desviar o foco. Minhas habilidades como chefe são o que mantém este restaurante no topo. Sem mim, isso não funciona. Mas Rafael estava pronto para isso. Não precisamos de um ditador na cozinha. Precisamos de um líder que ouça sua equipe, que valorize cada ideia e contribua para o crescimento de todos. É assim que construímos algo sustentável. A resposta de Rafael foi a gota d'água para Sérgio, que finalmente percebeu que seu estilo autoritário não tinha mais lugar no novo aroma e sabor. Rafael então apresentou uma proposta ousada, um dia inteiro de treinamento e reestruturação. Todos aqui terão a oportunidade de discutir suas funções e ideias. Vamos criar juntos um ambiente de trabalho onde cada pessoa se sinta valorizada. Respeito mútuo será a base de tudo. A proposta foi recebida com entusiasmo pelos funcionários. Amanda e João se entreolharam, aliviados por ver que suas vozes estavam finalmente sendo ouvidas. Augusto e Sérgio, embora relutantes, entenderam que não tinham escolha a não ser se adaptar ou sair. Estamos aqui para criar algo incrível, juntos. E isso começa agora, concluiu Rafael, com um brilho de esperança nos olhos. A reunião terminou com uma energia diferente no ar. O restaurante que antes era um espaço de hierarquias rígidas e silêncios opressores agora começava a se transformar em um lugar de diálogo e colaboração. Rafael sabia que a jornada seria longa, mas estava determinado a reconstruir o aroma e sabor com base nos valores que ele sempre acreditou:
respeito, empatia e união. Aquela noite marcaria o início de uma nova era no Aroma e Sabor. Cada funcionário, que antes enfrentava um ambiente hostil e de desmotivação, agora tinha a oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial. Rafael Almeida, observando o salão cheio de vida e sorrisos genuínos, sentia-se realizado. Sua decisão de enfrentar os problemas internos e transformar o restaurante em um espaço de inclusão e respeito finalmente dava frutos. Semanas antes, a reunião convocada por Rafael havia rompido barreiras que pareciam intransponíveis. Os ecos das vozes dos funcionários, unidos em busca de mudança, ressoavam em cada canto do restaurante, sinalizando o início de uma nova cultura organizacional. A equipe, agora unida, começava a trabalhar de forma mais colaborativa, e a energia positiva transparecia em todos os aspectos do restaurante. Logo na semana seguinte à reunião, Rafael organizou um treinamento para toda a equipe. Durante o evento, cada funcionário teve a chance de compartilhar suas ideias e preocupações, sem medo de retaliação. A atmosfera era de otimismo, e até mesmo aqueles que antes estavam reticentes começaram a se abrir. Amanda, agora liderando um grupo responsável pela criação de novos pratos, viu sua criatividade florescer. O menu do restaurante ganhou um toque de inovação, com pratos únicos que refletiam o talento de toda a equipe. As críticas começaram a aparecer nas redes sociais, destacando o frescor e a ousadia das novas opções do cardápio. Clientes elogiavam a originalidade e a qualidade dos pratos, e a reputação do Aroma e Sabor começou a se reerguer, atraindo uma nova onda de frequentadores. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com as mudanças. Augusto, que havia perdido grande parte de sua autoridade, começou a fazer comentários sarcásticos e tentar desestabilizar o ambiente. Durante um dos treinamentos, ele soltou uma frase irônica: "Alguns chefes acham que uma cozinha não precisa de ordem, mas é como um campo de batalha." O clima ficou tenso, mas Rafael, com serenidade, respondeu: "Este restaurante não é um campo de batalha. Aqui somos uma equipe, e nossa única luta é por respeito e colaboração." A resposta de Rafael desarmou Augusto, que percebeu que suas antigas estratégias de controle não funcionavam mais. Aos poucos, ele começou a perder o apoio dos funcionários, que agora viam em Rafael um verdadeiro líder. Enquanto isso, Sérgio, o chefe principal, tentava evitar as mudanças ao se isolar na cozinha. Ele parou de comparecer a reuniões e mantinha-se alheio às transformações no salão. Rafael, atento, decidiu que era a hora de agir. Chamou Sérgio para uma conversa particular, onde abordou diretamente sua falta de envolvimento. "Sérgio, notei que você está se afastando da equipe. Isso prejudica não apenas o moral dos seus colegas, mas também o seu próprio papel aqui. Precisamos que você participe ativamente desse novo momento", disse Rafael, firme. Sérgio, encurralado, tentou argumentar que estava ocupado demais com a operação da cozinha, mas Rafael não aceitou a justificativa. Autonomia não é algo que se toma, é algo que se conquista. Se você deseja mais liberdade em suas decisões, precisa começar colaborando e apoiando sua equipe. As palavras de Rafael deixaram Sérgio reflexivo. Ele percebeu que, se quisesse continuar no restaurante, teria que mudar sua postura. Aos poucos, começou a se engajar mais com os colegas, participando de reuniões e considerando sugestões que antes ignorava. As mudanças no restaurante ultrapassaram as paredes do Aroma e Sabor. A nova abordagem de Rafael começou a atrair atenção fora do estabelecimento. Clientes compartilhavam suas experiências positivas nas redes sociais, elogiando não apenas a comida, mas também um ambiente acolhedor e inclusivo. As críticas online eram cada vez mais favoráveis, destacando o atendimento caloroso e a sensação de pertencimento que permeava o local. O restaurante tornou-se um exemplo na cidade, mostrando como um ambiente de trabalho saudável pode impactar positivamente tanto a equipe quanto os clientes. As mesas estavam sempre cheias, e o Aroma e Sabor era novamente reconhecido como um dos melhores estabelecimentos gastronômicos de São Paulo. A grande prova dessa nova fase viria em um evento especial, uma noite de degustação, planejada para celebrar a transformação do restaurante. Rafael idealizou o evento como uma oportunidade para os funcionários brilharem. Eles seriam os protagonistas, apresentando seus pratos e compartilhando suas histórias com os convidados. Na noite da degustação, o restaurante estava tomado por uma energia vibrante. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para refletir a nova identidade do Aroma e Sabor.
Amanda e sua equipe apresentaram pratos inovadores, que impressionaram os convidados pela criatividade e sabor. João, finalmente reconhecido por suas contribuições, recebeu elogios pelos toques especiais que adicionara ao cardápio. Durante o evento, Rafael subiu ao palco improvisado no centro do salão para agradecer à equipe e aos clientes. Hoje celebramos mais do que comida. Celebramos pessoas. Este restaurante é um reflexo de cada um que faz parte dele, e essa noite é um testemunho do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, com respeito e dedicação. Aplausos calorosos preencheram o salão, e muitos funcionários não conseguiram conter as lágrimas. A transformação do aroma e sabor não era apenas visível no sucesso do restaurante, mas também na vida de cada pessoa que agora fazia parte de um ambiente onde se sentiam valorizadas. A noite terminou com sorrisos e abraços, enquanto os convidados elogiavam a experiência única que haviam vivenciado. O aroma e sabor, uma vez marcado por tensões e divisões, havia se tornado um símbolo de renovação, união e esperança. Rafael sabia que a jornada não terminava ali, mas aquele momento era prova de que o esforço para transformar o restaurante havia valido a pena. A equipe estava em êxtase após o sucesso da noite da degustação. Cada integrante, vestido elegantemente, refletia o orgulho de fazer parte de algo maior. Na cozinha, o ritmo era constante, mas não havia tensão, apenas harmonia. Todos trabalhavam com o mesmo objetivo: criar uma experiência que os clientes jamais esqueceriam. Amanda, agora líder da equipe de criação, estava especialmente radiante. Um de seus pratos, uma releitura de uma receita tradicional, seria o destaque da noite, simbolizando a nova fase do restaurante, um encontro perfeito entre tradição e inovação. Rafael Almeida observava tudo de um canto da cozinha. O burburinho das conversas, o tilintar dos pratos e as risadas que ecoavam pelo salão enchiam seu coração de orgulho. Ele sabia que o caminho até ali não fora fácil. Cada obstáculo enfrentado, cada decisão difícil tomada, culminaram naquele momento de celebração e renovação. O restaurante, que antes carregava o peso do preconceito e da exclusão, agora vibrava com o espírito de inclusão e camaradagem. Antes de a noite começar oficialmente, Rafael reuniu toda a equipe no salão principal. Ele queria que cada um sentisse a importância de sua contribuição. Hoje, não estamos apenas servindo comida. Estamos compartilhando histórias. Cada prato, cada gesto, é um reflexo de quem somos. E eu não poderia estar mais orgulhoso de tudo que conquistamos juntos, disse, olhando para cada rosto com gratidão. Os aplausos que se seguiram encheram o salão com energia positiva, enquanto os primeiros convidados começavam a chegar. O restaurante estava impecável, mesas elegantemente arrumadas, velas acesas criando um ambiente acolhedor, e uma equipe pronta para oferecer uma experiência memorável. O momento do prato principal chegou, e Rafael pediu que Amanda apresentasse a criação aos convidados. Nervosa, mas emocionada, ela se posicionou no centro do salão, com todos os olhos voltados para ela. Este prato é uma homenagem às nossas raízes, começou, a voz carregada de emoção. Ele simboliza a cultura que trazemos para este espaço e reflete o amor e a dedicação que colocamos em cada ingrediente. Quando o prato foi servido, as reações foram imediatas. Sorrisos, olhares de aprovação e murmúrios de elogio ecoaram pelo salão. Cada garfada era uma validação do trabalho árduo e da transformação que havia ocorrido no restaurante. Amanda, emocionada, viu em cada reação positiva a recompensa por todo o esforço e dedicação. Apesar do sucesso da noite, Rafael notou a presença discreta, mas desconfortável, de Augusto e Sérgio em um canto do salão. Ambos estavam visivelmente deslocados, observando o entusiasmo da equipe e a receptividade dos convidados com olhares de incômodo. Embora permanecessem em silêncio, Rafael sabia que eles ainda não estavam completamente alinhados com a nova visão do restaurante. Rafael decidiu manter o foco no positivo. Durante a noite, ele caminhou pelo salão, conversando com os clientes e ouvindo suas opiniões. Cada comentário era uma oportunidade de aprendizado, e ele fazia questão de anotar todas as sugestões. Para Rafael, a interação com os clientes era tão importante quanto a comida servida. Quando o evento chegou ao fim, Rafael subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Hoje, celebramos não apenas a comida, mas também a jornada que nos trouxe até aqui. Este restaurante é mais do que um lugar para refeições. É um espaço onde as pessoas são valorizadas e onde histórias ganham vida.
Quero agradecer a cada um de vocês, minha equipe e nossos clientes, por fazerem parte disso. Vamos continuar crescendo juntos, com respeito, coragem e união. O salão foi tomado por aplausos calorosos. A equipe se uniu em um abraço coletivo, sentindo-se mais conectada do que nunca. O restaurante, que antes era apenas um local de trabalho, havia se transformado em uma comunidade, uma verdadeira família. No entanto, enquanto todos celebravam, Rafael sabia que nem tudo estava resolvido. O sucesso do evento e a repercussão positiva nas redes sociais chamaram a atenção da mídia e trouxeram ainda mais visibilidade ao restaurante. As críticas eram unânimes em reconhecer a transformação do aroma e sabor, mas nos bastidores, Augusto e Sérgio começavam a articular estratégias para recuperar o controle que haviam perdido. Augusto, que sempre valorizou a hierarquia rígida, acreditava que o novo modelo de gestão de Rafael ameaçava sua posição. Ele começou a insinuar para outros funcionários que as mudanças eram insustentáveis e que o sucesso momentâneo não se manteria. Seus comentários plantavam sementes de dúvida, especialmente em funcionários mais novos. Sérgio, por outro lado, adotou uma postura ainda mais dissimulada. Ele evitava confrontos diretos, mas tentava minar a autoridade de Amanda na cozinha, sugerindo que suas criações eram boas, mas simples demais para o padrão do restaurante. Essas ações sutis, mas calculadas, eram uma tentativa de enfraquecer o novo modelo colaborativo. Rafael estava atento. Ele sabia que o verdadeiro desafio não era apenas implementar mudanças, mas garantir que elas se sustentassem diante de resistências. Ele começou a monitorar de perto as ações de Augusto e Sérgio, conversando com os demais funcionários para entender como estavam se sentindo. Enquanto isso, Amanda e João, agora figuras centrais na equipe, continuaram a reforçar a cultura de inclusão e respeito que Rafael havia estabelecido. Eles incentivavam os colegas a se expressarem e a contribuírem com ideias, garantindo que o ambiente permanecesse acolhedor e criativo. O aroma e sabor estava em um momento decisivo. O sucesso da degustação havia consolidado a reputação do restaurante, mas os desafios internos ainda precisavam ser enfrentados. Rafael sabia que o caminho era longo, mas ele também sabia que estava cercado de pessoas que acreditavam na mesma visão que ele. Juntos, eles estavam determinados a transformar o aroma e sabor em algo muito maior do que um restaurante, um símbolo de superação, inclusão e renovação. O futuro era promissor, mas as batalhas não estavam completamente vencidas. Rafael, com a equipe ao seu lado, estava pronto para enfrentar o que viesse, com a certeza de que cada desafio seria uma oportunidade de fortalecer ainda mais a nova essência do restaurante. Rafael Almeida sabia que as atitudes de Augusto e Sérgio não eram apenas fruto de ressentimento. Elas representavam uma resistência ao novo modelo de gestão que ele havia implementado. No entanto, Rafael também entendia que responder com raiva ou descontrole só daria mais poder às ações deles. Determinado a proteger o ambiente que havia reconstruído com tanto esforço, ele reuniu a equipe para reforçar a importância da união. Estamos no caminho certo, mas precisamos estar preparados. Não podemos permitir que os ecos do passado nos desviem do nosso objetivo, disse Rafael, encarando cada um com firmeza. A equipe respondeu com palavras de apoio, reafirmando seu compromisso com a nova filosofia do restaurante. Eles sabiam que os desafios continuavam, mas também estavam cientes de que a força da união seria suficiente para superá-los. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a notar um padrão nas ações de Augusto e Sérgio. Os dois faziam reservas estratégicas em horários de pico, trazendo grupos de pessoas que pareciam interessados no restaurante, mas rapidamente se transformavam em críticos vorazes. Durante uma dessas noites, Rafael, que estava supervisionando a cozinha, percebeu que Augusto e Sérgio conversavam animadamente com outros clientes, mas com um tom que destoava do clima geral. Aproximando-se discretamente, ouviu comentários depreciativos sobre os pratos e sobre o trabalho da equipe. Indignado, Rafael decidiu intervir. Aproximou-se da mesa com um sorriso controlado. Boa noite, senhores. É sempre um prazer vê-los aqui. Gostaria de saber como estão aproveitando a experiência. Augusto, com um tom ríspido, respondeu: a comida está boa, mas o restaurante já não é mais o mesmo. Parece que perdeu o charme que tinha antes. Antes que Rafael pudesse responder, uma cliente da mesa ao lado interveio. Na verdade, eu estou adorando tudo. É minha primeira vez aqui, e estou impressionada com o serviço e os pratos. É um lugar maravilhoso.
Rafael agradeceu com um sorriso sincero e, internamente, sentiu-se fortalecido. Ele percebeu que não estava sozinho e que o apoio dos clientes e da equipe era sua maior arma contra as tentativas de desestabilização. Decidido a reafirmar os valores do restaurante, Rafael anunciou um evento especial, a Noite da Comunidade. O objetivo era simples, mas poderoso: reunir clientes e funcionários para compartilhar histórias e celebrar a diversidade. Convites foram enviados, e as redes sociais foram inundadas com anúncios. A expectativa crescia, e a equipe trabalhava incansavelmente para garantir que tudo fosse perfeito. Na noite do evento, o restaurante estava deslumbrante. Mesas decoradas com flores e velas criavam uma atmosfera acolhedora. Um mural foi montado para que os clientes pudessem compartilhar suas histórias, adicionando um toque pessoal à celebração. Rafael, usando seu melhor traje e carregando um sorriso genuíno, cumprimentava cada cliente na entrada. Esta noite não é apenas sobre comida, disse ele a um dos convidados. É sobre quem somos e o que representamos juntos. À medida que a noite avançava, o restaurante estava repleto de risos e conversas animadas. Rafael circulava pelo salão, ouvindo histórias emocionantes e garantindo que todos estivessem bem atendidos. A atmosfera era vibrante, e o sucesso do evento parecia inevitável. No entanto, a entrada de Augusto e Sérgio trouxe uma leve tensão ao ambiente. Eles chegaram mais tarde, rindo alto e conversando em tons sarcásticos. Rafael, observando de longe, sabia que eles estavam ali para causar problemas, mas decidiu não permitir que suas provocações afetassem a noite. Enquanto Augusto se aproximava do mural de histórias, soltou uma provocação. Olhem só, todo mundo aqui compartilhando suas historinhas emocionantes. Que belo espetáculo de moralidade! Alguns convidados ficaram em silêncio, mas outros começaram a murmurar em desaprovação. Rafael, mantendo a calma, aproximou-se e respondeu: é realmente lindo, não é? Ver a comunidade se unindo, compartilhando experiências e celebrando a diversidade. Isso é a essência do que estamos construindo aqui. Sua resposta, cheia de firmeza e serenidade, desarmou Augusto. Os murmúrios ao redor rapidamente se transformaram em palavras de apoio. Um cliente, sentado próximo ao mural, virou-se e acrescentou: eu acho incrível o que vocês estão fazendo. É raro encontrar um lugar onde todos se sintam bem-vindos. A presença de Augusto e Sérgio, embora perturbadora, foi ofuscada pela energia positiva da noite. O mural de histórias ficou repleto de mensagens de esperança e gratidão, reforçando o impacto que o aroma e sabor havia alcançado na vida de seus clientes. Rafael observava tudo com uma mistura de orgulho e alívio, sabendo que cada desafio enfrentado estava valendo a pena. Quando a noite chegou ao fim, Rafael subiu ao palco para fazer um breve discurso. Esta noite é um testemunho da força que encontramos na união. Não importa quem somos ou de onde viemos, quando nos juntamos com respeito e empatia, criamos algo extraordinário. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada. Os aplausos calorosos que se seguiram foram a prova de que o aroma e sabor estava no caminho certo. Apesar das provocações de Augusto e Sérgio, a equipe permaneceu unida, e a comunidade em torno do restaurante continuava a crescer. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Rafael refletiu sobre os desafios que ainda enfrentaria. Ele sabia que a luta contra a negatividade de Augusto e Sérgio não estava terminada, mas sentia-se preparado para enfrentá-los. Com uma equipe forte ao seu lado e uma comunidade cada vez mais engajada, Rafael tinha certeza de que o aroma e sabor continuaria a ser um exemplo de transformação, inclusão e resiliência. Sérgio, sem disfarçar o desdém, elevou a voz enquanto olhava ao redor. Diversidade? Ou seria desorganização? Este restaurante está caindo aos pedaços, e todos aqui sabem disso. As palavras dele ecoaram pelo salão, gerando murmúrios entre os convidados. Rafael Almeida sabia que a provocação era calculada, destinada a desestabilizar o evento e desmerecer tudo o que haviam construído. Respirando fundo, Rafael caminhou até o centro do salão, encarando Sérgio com serenidade. Agradeço a todos por estarem aqui esta noite. Esta celebração é sobre união, respeito e a força da nossa comunidade. E qualquer tentativa de desviar isso será ignorada, porque hoje estamos aqui para celebrar algo maior. Os aplausos foram imediatos, e a tensão no ar começou a se dissipar. Sérgio e Augusto, frustrados, trocaram olhares,
mas Rafael percebeu que eles não recuariam tão facilmente. Em um último esforço para virar o jogo, Augusto desafiou Rafael publicamente. Se você realmente acredita que esta noite é uma celebração, prove. Vamos ver se você consegue conquistar o público com algo que realmente mostre o que este restaurante representa. Rafael, entendendo a armadilha embutida no comentário, não hesitou. Aceito o desafio, respondeu, com firmeza. Vamos fazer isso. O ambiente ficou em silêncio. Os olhares dos convidados se voltaram para Rafael e sua equipe, curiosos e expectantes. Rafael reuniu seus funcionários na cozinha, explicando o plano. Decidiram criar um prato especial que representasse a essência do restaurante: união, diversidade e cultura. Cada um contribuiu com uma ideia, e juntos criaram uma receita única, que combinava ingredientes e histórias de diferentes origens. Enquanto o prato era preparado, Rafael subiu em uma pequena plataforma improvisada no salão. Esta é uma noite especial. Para celebrá-la, decidimos preparar algo que simbolize quem somos, um prato que une sabores e histórias, que representa a essência do aroma e sabor. O entusiasmo dos convidados cresceu, e a expectativa tomou conta do ambiente. Quando o prato foi servido, Rafael apresentou cada ingrediente com paixão, explicando sua origem e significado. Ele destacou como cada elemento, por mais simples que fosse, contribuía para o todo. Sérgio, percebendo que estava perdendo o controle da situação, começou a fazer comentários sarcásticos. Parece que alguém está tentando compensar com discurso o que falta no prato, provocou, em voz alta. Rafael não se deixou abalar. A prova está no prato. Venham experimentar e nos digam o que acham. Os clientes se levantaram para provar o prato, e logo o salão foi preenchido com aromas deliciosos e expressões de surpresa e satisfação. Um dos clientes, visivelmente emocionado, ergueu a voz. Este é o melhor prato que já provei. É uma explosão de sabores. Os aplausos foram instantâneos, e a energia no salão mudou completamente. Sérgio e Augusto, agora visivelmente isolados, tentaram murmurar algo, mas suas palavras foram abafadas pela celebração em torno do prato. Rafael, aproveitando o momento, voltou ao palco. A verdadeira beleza da gastronomia está na capacidade de unir as pessoas. Aqui, celebramos não apenas a comida, mas a comunidade. O salão explodiu em aplausos e risadas, enquanto os convidados se sentiam parte de algo maior. Rafael sabia que não estava apenas defendendo o restaurante, estava consolidando os valores que sempre acreditou serem fundamentais: respeito, empatia e inclusão. Enquanto a noite continuava, Rafael circulou entre os convidados, ouvindo suas histórias e experiências. Ele percebeu que cada pessoa presente trazia uma bagagem única, cheia de desafios e conquistas. Essas conexões genuínas tornavam o evento mais do que uma celebração gastronômica. Era um espaço para compartilhar vidas e culturas. O momento também trouxe à tona memórias do dia em que Rafael se disfarçou como um mendigo para entender as realidades da vida. A experiência de se colocar no lugar do outro o ensinou lições profundas sobre empatia e respeito, e ele sentiu orgulho por ter tomado aquela decisão. O que poderia ter sido uma humilhação transformou-se em um aprendizado valioso, não apenas para ele, mas para toda a comunidade presente naquela noite. Quando a festa chegou ao fim, Rafael subiu novamente à plataforma. Quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte deste momento. Esta noite não é apenas uma celebração da comida, mas de quem somos, juntos. A diversidade é a nossa força, e é isso que nos torna únicos. Os aplausos que seguiram foram acompanhados por gritos de apoio e entusiasmo. A unidade que Rafael tanto desejava estava finalmente se concretizando. As velhas rivalidades e preconceitos estavam sendo deixados para trás, e em seu lugar nascia uma nova era de aceitação e respeito. Augusto e Sérgio, derrotados e envergonhados, tentaram um último ataque, mas suas palavras foram ignoradas pelos convidados, que preferiam celebrar a positividade e o espírito de união que permeava o restaurante. Eles se retiraram discretamente, percebendo que não tinham mais influência sobre o ambiente que Rafael havia transformado. Naquela noite, o aroma e sabor tornou-se mais do que um restaurante. Tornou-se um símbolo de superação, inclusão e resiliência. Rafael sabia que ainda havia desafios a serem enfrentados, mas, com sua equipe ao lado e uma comunidade vibrante apoiando sua visão, ele tinha certeza de que estavam prontos para qualquer coisa. Ao final daquela noite memorável,
Rafael Almeida e sua equipe começaram a organizar o restaurante. Embora o trabalho de limpeza exigisse atenção, a atmosfera era leve, quase festiva. Os funcionários riam, trocavam histórias sobre o evento e, ocasionalmente, pausavam para admirar o mural repleto de mensagens de esperança e gratidão deixadas pelos convidados. Alguns clientes, tocados pelo espírito da noite, se ofereceram para ajudar. Outros se aproximaram de Rafael para agradecer pela experiência e garantir que voltariam nos próximos eventos. Rafael, enquanto recolhia os últimos pratos, sentiu uma profunda satisfação. Ele sabia que o Aroma e Sabor havia se transformado em algo muito maior do que um restaurante. Agora, era um lugar onde as pessoas encontravam conexão, apoio e, acima de tudo, humanidade. Quando os últimos convidados finalmente saíram, Rafael parou por um momento para olhar ao redor. O restaurante ainda estava parcialmente iluminado pelas velas que haviam decorado as mesas. Ele viu sua equipe reunida, rindo e conversando enquanto terminavam de organizar o salão. Aquele momento de união era prova viva de que, apesar de todas as dificuldades, a coragem e a determinação podiam criar algo verdadeiramente especial. O que começou como uma jornada pessoal de Rafael, marcada por desafios e preconceitos, havia se transformado em uma vitória coletiva. O que Sérgio e Augusto pretendiam que fosse uma noite de fracasso tornou-se, na verdade, uma celebração da força da comunidade. Mais do que isso, a noite mostrou o poder da empatia e da união em um mundo muitas vezes dividido por diferenças. Nos meses que se seguiram, o Aroma e Sabor continuou a florescer. Inspirado pelo sucesso da Noite da Comunidade, Rafael criou um evento mensal em que clientes e funcionários compartilhavam histórias, pratos e culturas. Essas noites, marcadas por conexão e respeito, tornaram-se o coração do restaurante. O velho mural de histórias foi substituído por um permanente, com fotos e relatos de cada evento, eternizando aqueles momentos de transformação. Entre os destaques desses eventos estava a presença de um amigo inesperado, o mendigo que inspirou Rafael a se disfarçar naquela noite decisiva. Ele agora fazia parte da comunidade do restaurante, ajudando nos eventos e compartilhando sua própria história de superação. Sua presença era um lembrete constante de que todos, independentemente de sua aparência ou circunstâncias, merecem respeito e dignidade. As mensagens de Rafael ressoavam além das paredes do restaurante. Histórias sobre o impacto do Aroma e Sabor começaram a circular na comunidade, inspirando outras pessoas e negócios a refletirem sobre seus valores e práticas. O restaurante tornou-se um símbolo de transformação, uma prova de que a inclusão e a empatia podem ser poderosas forças de mudança. As redes sociais se encheram de comentários positivos. Clientes antigos e novos compartilhavam suas experiências e elogiavam a iniciativa de Rafael. Muitos diziam que o restaurante não era apenas um lugar para comer, mas um espaço de aprendizado e inspiração. O Aroma e Sabor se consolidava como um marco, não apenas no cenário gastronômico, mas também como um exemplo de liderança com propósito. Enquanto Rafael caminhava pelo salão vazio após uma dessas noites mensais, ele sentiu uma onda de gratidão. Ele lembrou-se de quando decidiu se disfarçar como um mendigo, movido pela necessidade de entender os preconceitos que ainda persistiam, mesmo em um espaço que ele próprio havia criado. Aquela experiência, que poderia ter sido humilhante, tornou-se a base de sua transformação pessoal e profissional. Ela mostrou a Rafael que, para liderar, é preciso, antes de tudo, ouvir e compreender. Subindo novamente ao pequeno palco improvisado, Rafael dirigiu-se à sua equipe, que ainda estava no salão. Quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada. O que criamos aqui não é apenas um restaurante, mas uma comunidade. Cada prato servido, cada sorriso dado, é uma prova de que o respeito e a diversidade são nossas maiores forças. Os aplausos que ecoaram no salão eram acompanhados de sorrisos e olhares emocionados. Todos ali sabiam que faziam parte de algo especial, algo que estava transformando vidas. A história de Rafael e do Aroma e Sabor tornou-se mais do que uma narrativa sobre um restaurante. Era uma metáfora poderosa sobre empatia e resiliência, uma lição sobre como as diferenças podem unir, em vez de separar. Enquanto o restaurante continuava a crescer, Rafael sabia que sua missão não terminava ali. A luta contra preconceitos e desigualdades era contínua, mas ele estava pronto para enfrentá-la, sabendo que tinha uma equipe e uma comunidade ao seu lado. O Aroma e Sabor não era mais apenas um local físico, era um símbolo de esperança, transformação e o poder da união. E para Rafael,
isso era mais significativo do que qualquer prêmio ou reconhecimento. Ele havia criado algo eterno, algo que inspirava não apenas sua equipe, mas todos que passavam por aquelas portas. Que tal espalhar essa mensagem? Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir esta história. Vamos juntos inspirar mais pessoas a valorizarem a empatia e a união em suas comunidades. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que estamos preparando para você.